Nossa, eu fiquei bem surpresa quando eu falei, meu Deus, a Priscila Koteska também já estudou aqui, a gente ficou... Eu achei que vocês sabiam. Não, a gente quase Não. não... Parece que a gente tem bastante ex-aluno. Assim, mas faz um tempo já. Daí vai mudando, né? É, Os vai. alunos. Falei, cutuque o Igor aí, ó. Ele sabe as coisas. Ele que não conta. Tem uma galerinha espalhada. O Clarison também, nosso repórter, também estudou aqui, se formou comigo. Sério? Da minha turma. Nossa. Olá, boa noite. Está começando mais um podcast do curso de jornalismo da Unicecal. Meu nome é Bárbara e hoje nós estamos com ela, nossa entrevistada Priscila Koteski e ex-aluna da Secal. Boa noite, Priscila, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Bárbara. Boa noite a todos que estão aí ligadinhos na nossa live aqui na transmissão. Prazer, muito obrigada pelo convite. Uma honra participar com vocês e estar de volta aqui na Unicecal. Nós que agradecemos. A nossa conversa hoje para você contar mais sobre a sua rotina, qual foram as dificuldades que você enfrentou. E a minha primeira pergunta já é essa: como é a sua rotina na TV? Se ela é um pouco caótica ou se ela é bem tranquila? É uma rotina muito agitada, né? Hoje eu trabalho na Rede Massa, me apresentar rapidinho, né? Eu trabalho na Rede Massa, SBT, aqui na cidade de Ponta Grossa, e a gente transmite para 80 cidades do estado do Paraná. Eu completo 10 anos que eu tô na emissora, tive outras experiências também anteriores, mas hoje eu trabalho, né, na Rede Massa, afiliada do SBT aqui no Paraná. E eu comecei como repórter, né? No Tribuna da Massa, repórter policial, aquela correria, aquele agito, né? Pra hora do almoço, pro jornal. E há 4 anos eu estou à frente do programa Destaque, que já é uma outra vibe, né? Já é uma coisa mais leve, entretenimento, culinária, mas não deixa de ter a correria também. Então a gente tem sim correria, a gente tem toda a preparação antes do programa, né? Ele vai ao vivo às 11 da manhã. Porém, existe toda aquela preparação antes, né? Então eu chego ali por volta de 8h30. Eu gosto muito de participar da produção mesmo, estar ali, saber o que está acontecendo. Faço externas também, eventualmente. Enfim, então é uma rotina que eu gosto de participar muito, né? Junto com essa equipe que faz a diferença, né? Nossa equipe é muito maravilhosa, muito dedicada. Então a correria é bem antes das 11, que efetivamente o programa entra no ar, né? Você já passou por algum problema ao vivo que você teve que contornar a situação de uma maneira inusitada? Já, inclusive, bem recente, né? A mais recente, porque foram muitas situações já que eu passei, né? Muitas coisas acontecem, porque é ao vivo, né, Bárbara? Então tudo pode acontecer assim como agora, né? Estamos ao vivo. Mas a mais recente foi quando eu estava fazendo um merchan, uma propaganda, durante o programa. E aí veio um mosquito, bem no meu olho. E eu tava falando, tava ao vivo e não tinha como eu fazer de conta que não tinha visto, porque ele era muito grande, ele veio bem no meu olho. E aí, o que você faz? Leva na brincadeira, leva na esportiva, faz uma piada e continua. Até postei o vídeo nas redes sociais, o pessoal comentou bastante e tal, porque acontece, né? Então eu acho que quando tem alguma situação inusitada, você pega aquilo e age com naturalidade. Eu acho que tentar disfarçar é pior, né? Porque dava pra ver a mosca era enorme, então não tinha como eu fazer de conta, né? Veio bem no meu olho. Então eu acho que é isso, é você lidar dessa maneira, da forma mais natural possível. O jornalismo, ele tá cada vez mais assim, né? Permitindo que a gente seja a gente mesmo, natural, enfim. Então eu acho que essa é a dica, assim, você continuar o baile. Você, como mulher e jornalista, já passou por algumas situações que você parou e pensou e falou:
por que isso acontece justamente com a gente? Olha, durante todo esse período, né, que eu trabalho na reportagem, eu comecei antes da Rede Massa, né, eu tive outras experiências em jornal impresso, também uma emissora a cabo, enfim, assessoria de imprensa, já participei, né, de outras situações, e ao longo desses anos, assim, já aconteceram algumas situações, assim, como que eu posso dizer, não tão legais, assim, mas eu acho que você sabendo contornar e se posicionar e mostrar, né, o potencial, eu acho que a gente consegue contornar esse tipo de situação e lembrar, né, que a gente é capaz, que a gente sabe o que está fazendo e está ali para aquilo, né? Agora que a gente encontrou a Ana ao vivo com a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ana? Bem. Prazer. Que bom. Assim, como aluna, que dica você pode dar pra gente? Então, o que que eu Exato. digo assim? Eu digo assim, ó, quando eu entrei na faculdade, né, eu me formei aqui na época era Secal, hoje é Unisecal, né? Quando eu me formei aqui em 2011, eu já entrei aqui com o desejo de trabalhar em televisão. Então, desde os meus 16, 17 anos, eu já tinha isso. Antes até, 15, 16. Eu entrei com 17 na faculdade. Então, nessa época, eu já tinha esse desejo. Eu já gostava, eu já me interessava, eu participava, eu era aquela aluna que dava entrevista quando ia a equipe na escola, que sempre tem assim, né? Vocês vão ver bastante isso. Ai, professoras, podem indicar um aluno pra falar? Era eu tava em todas, eu gostava, assim, sabe? Então, eu já me identificava com essa parte do telejornalismo. Sabemos que o jornalismo é muito amplo, não é só a TV à frente das câmeras, né? Existem várias outras possibilidades, enfim, não só em televisão. Mas eu sempre me identifiquei muito com isso. Então eu foquei nisso. Desde o começo. Então, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu quero isso. Desde o primeiro dia, os professores da época, né? Os colegas da época, até temos um colega aqui, né, da época, o Igor. Enfim, eles já sabiam, assim, eles viam e sabiam que eu gostava muito daquilo. Então, eu fui me aperfeiçoando, estudando, aprendendo, até hoje aprendendo muito, porque estamos aí para aprender, né? Então, sempre é um aprendizado. E fui focando nisso. Então, eu acho que o aluno, ele deve saber mais ou menos ali o direcionamento dele. Eu quero trabalhar com web jornalismo, eu quero trabalhar com jornal impresso, revista, assessoria, televisão, produção, apresentação. Você já ter uma ideia. E usar a faculdade muito, sugar muito todo o conhecimento que você puder, todas as experiências como essa que nós temos aqui, né, o podcast. Então, tudo que você puder para você ir melhorando, aprendendo, e depois você aplicar isso na prática, as oportunidades, trabalhar de graça se for preciso, ir nos locais, se interessar, fazer contatos. Então, eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Você tá muito interessado e muito focado no que você quer. Que aí, a longo prazo, você vai começar a colher os frutos, mas você tem que estar preparado para aprender, para entender e muitas vezes doar o teu tempo, né, para você fazer parte daquilo e sabendo como que é na prática. Então, eu acho que é isso, fazer contatos, conhecer as pessoas e lá, e não vão pagar nada. Vai. Tem uma oficina sei lá, de escrita. Vá. Sabe? É você estar presente e se interessar, sabe? Eu acho que isso é o diferencial. Como foi a sua primeira vez ao vivo? A gente, por exemplo, nós duas começamos a nossa primeira vez ao vivo aqui no podcast. Pra gente foi um sentimento... Meu Deus. Um friozinho na barriga. Exatamente, aquelas Sim. borboletinhas que ficaram. Como foi a sua primeira vez ao vivo? É muito gostoso, né? Na verdade, essa sensação, né? Você fica, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E vocês estão arrasando, arrasam muito. Acompanham algumas edições antes de vir até aqui, né? Pra ver. Muito legal. E assim, né? Hoje vocês têm essa ferramenta aqui que é muito legal. Então, vocês têm essa experiência no ao vivo já na faculdade. Então, isso é muito massa, entende? Porque eu não tinha isso na minha época. Então agora a gente tá aqui, né, na live, falando ao vivo e tal. Então você já vai vendo como que é a sensação. E aí quando você chegar no veículo de comunicação, você já vai ter essa experiência, né? Então quando eu fui pro meu primeiro ao vivo, né? Não tinha tido nenhuma experiência, nada parecido, não tinha tanta rede social assim, né? E aí, claro, exatamente, fiquei nervosa, fiquei com friozinho na barriga, meu Deus do céu, meu Deus, vai dar tudo errado. Né? Só que aí que tá, você precisa ter muita concentração. O mundo pode cair ao teu lado, mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Você tem que se isolar. Então, quando você aprende isso, vai ficando um pouco mais fácil. Mas sempre tem, né? Um friozinho na barriga, aquela expectativa do que vai acontecer. Mas foi igual, fiquei bem nervosa, era pra uma TV, né, aberta, o SBT. Então, eram 80 cidades, a Rede Massa, né, acompanhando, ia pra um monte de gente. Meu Deus do céu, né? Mas você não pode pensar nisso, né? Você só tem que ir. Mas foi uma experiência legal. Quando terminou, eu falei... Ufa. E essa foi a vez regional, né? Depois disso, fiz entradas para o nacional mesmo, daí, né? Pro Brasil. Então,
também participei do Teleton, no palco do SBT, ao vivo também. Essa vez, realmente, acho que a que mais me marcou, assim, de nervosismo, de ansiedade, porque eram com artistas muito famosos que eu assistia na minha casa, era no SBT, na TV do Silvio Santos, e eu estava lá, no Teleton, no palco. Então, essa foi a vez que mais me marcou de ao vivo, assim, sabe? Que eu fiquei realmente bem ansiosa, mas deu tudo certo, assim. Depois eu falei, meu Deus, não estou acreditando. Assim, quanto a, já puxando esse gatilho assim pra nervosismo e tudo mais, já aconteceu de você errar, assim, Nossa, ao vivo? sim, super, super, até hoje, ontem, sempre, você sempre vai acontecer um pequeno deslize, né? Aí que tá a diferença, né? Eu sou jornalista, eu venho do jornalismo policial, do jornalismo raiz mesmo, aquela coisa de ir lá, investigação, até mesmo política, cidades, enfim. Eu venho dessa área, né? Porque eu trabalhava no Tribuna da Massa, né? No jornal, também fiz outras TVs, enfim, então eu venho desse jornalismo. Hoje eu tô no entretenimento, né? Então, o Destaque, ele tem jornalismo, sim, né? A gente traz notícias, mas é diferente. Então, ele acaba permitindo um pouco mais. Então, se você falou alguma coisa errada, você contorna e vai. Opa, não era isso! E vida que segue, entendeu? No jornalismo, que ele é um pouco mais quadradinho, não é muito o caso da Rede Massa. A Rede Massa, ela é uma emissora que eu amo muito, inclusive esse formato, o SBT, porque ele te permite mais você ser você. Então, se você tá no link passando uma informação e você errou, se isso te permite, dependendo do assunto, você consegue, né? Fazer uma brincadeira ali, sei lá, caiu uma folha bem na hora. Opa, caiu uma folha aqui, continua. Então, isso é muito legal, né? Você poder ser descolado. E eu acho que essa é uma coisa, assim, uma característica que eu acho que faz muita diferença. Você saber lidar com o erro. Porque ele pode acontecer, nós somos humanos, então não tem problema. Se você falou uma palavra errada, se você gaguejou, e daí? Tá tudo bem, entendeu? Só continua. E ria do teu erro e vai, sabe? Porque as pessoas gostam disso, do natural. Aquela coisa de ficar assim. Eu acho que já era, entendeu? Eu acho que a vibe é essa, é você, ser natural, né, espontâneo. Eu acho que isso faz o diferencial do profissional. Qual foi a sua entrevista que você olhou assim, meu Deus, eu tô fazendo essa entrevista, sempre foi um dos meus objetivos, assim. Só complementando, né? Eu quero dizer assim que dependendo do formato, né? Aquela questão que eu falei do engessado depende do formato. Tem jornais que ainda são assim, né? É outra pegada, né? O que eu quis dizer é mais no nosso formato, que é um pouco mais, permite mais, né? Agora, sobre a entrevista que você falou que foi mais marcante, assim. Então, entrevistas marcantes eu tive várias histórias de pessoas reais, emocionantes, pessoas guerreiras, pessoas incríveis, né? Eu digo que eu aprendo todos os dias, né? E a gente tá nessa vida aí pra aprender realmente com cada pessoa, cada um, vocês estão passando pela minha vida, estão deixando alguma coisa. Então essas pessoas, elas deixam coisas na nossa vida. Então eu digo que todos são tão importantes, sabe? A Dona Maria, a Dona Bete, a Dona Luciana, o seu Pedro, sabe? Todas as pessoas, elas ajudam a construir a gente, o profissional, seja o pessoal também, né? Então, eu acho que todo mundo é muito importante. Claro que tiveram situações que foram ainda mais marcantes. Nós tivemos campanhas, né? Que é um formato também da Rede Massa, que é ajudar, né, pessoas, então arrecadar fundos, arrecadar dinheiro e transformar vidas. Nós tivemos algumas e a gente pôde fazer parte disso, então foi bem marcante. Eu tive experiências como Boina Preta, que foi sentir na pele no exército, né? Então foi muito marcante entrevistar aqueles meninos, entrevistar os oficiais, sentir na pele. Então foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Viver. E também a experiência de poder estar, né, em São Paulo com as pessoas aí que eu admiro demais, né, com pessoas que eu jamais imaginava que eu ia encontrar, assim. Então, agora, a última, assim, que me marcou muito, muito mesmo, e que é uma pessoa que eu admiro demais enquanto profissional, foi quando a gente teve a participação do Celso Portiolli no programa Destaque, e aí foi um dia, assim, que pra mim foi muito marcante, porque eu admiro ele demais, assim, eu acho um grande apresentador da atualidade, então foi bem incrível, assim. Mas foram muitas. Todo mundo marca a vida da gente de alguma forma, né? Você, como jornalista, assim, já se revoltou com alguma coisa e fala, não, vou fazer algo sobre isso, vou mostrar como que é. Sim, vou lutar contra isso. Já me revoltei, sim, em casos de violência contra a mulher. É uma coisa que mexe muito comigo, me tira muito do sério no programa já várias vezes, né? Quando a gente mostrou alguma situação, eu fico muito brava, assim.
É uma luta, né, que a gente carrega no programa, inclusive, né? Então, a gente sempre busca orientar as mulheres, trazer esse tema à tona, falar sobre isso, direcionar elas e saber que elas não estão sozinhas. Então, esse é um tema que sim, né? Vários casos de violência também contra crianças, né? Esse tipo de situação me deixa muito revoltada, né? Eu detesto injustiça, né? Então, isso é uma coisa que pesa bastante, assim, quando a gente tem que falar. Qual foi a sua entrevista mais engraçada que você riu e você ri até hoje, até na hora de contar? Puxa vida, a mais engraçada, eu acho assim, ó, que a mais engraçada, são tantas pessoas, né, que passaram nesse tempo, mas a mais engraçada, eu vou adicionar aí uma que eu já falei, mas é que ela também teve a parte muito engraçada, que foi essa operação do exército, né? Porque eu não sabia nada, né? Eu estava lá. Então, tipo, foi muito, muito legal. Né? Foi uma coisa assim que despertou muita coisa na minha cabeça, mas também foi muito engraçada, porque eu fazia tudo, né? De verdade o que eles faziam. Então eu mergulhei na lama, eu caí, eu subi coisas enfim, foi uma loucura. Então eu lembro muito e foi muito engraçado. Eu brinco que eu tenho a camuflagem, que é a tinta que eles passam, né, na hora da operação, quando eles estão na selva. Eu brinco, eles me passaram tanta camuflagem que eu tenho até hoje, se duvidar, em algum lugar tá escondido aqui. Então foi uma coisa que foi muito engraçada, assim, sabe? Foi um grande marco, assim. Pra mim foi um divisor também, porque foi essa matéria que separou. Então foi a última matéria minha dentro do programa Tribuna da Massa. E aí, ali eu encerrei e eu comecei no programa de destaque. Então foi uma matéria, assim, que me marca demais, sabe? Porque pra mim ela foi muito fundamental. Além dessa experiência, você já teve outras que você nunca imaginaria que ia passar? Já tive também experiência com o pessoal do Corpo de Bombeiros, também rapel, já fiz de alturas que eu jamais imaginava, inclusive, meu Deus, jamais faria de novo. Nossa, foram várias as experiências, assim, diferentes. A gente teve uma série também, Mistérios dos Campos Gerais, ainda quando eu era do jornalismo, do Tribuna, e a gente teve um contato diferenciado, foi uma que me marcou bastante também, com mistérios, fenômenos sobrenaturais. Então, foi uma coisa que foi bem legal, assim, de fazer, deu bastante trabalho, foi uma investigação, a gente ia em alguns prédios históricos e levava pessoas sensitivas para saber se tinha alguma coisa. Foi uma grande repercussão na época, já faz um tempinho, mas se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão achar. E tem lá. E aí foi uma coisa que me marcou bastante também, sabe? Essas possibilidades, porque essa profissão, ela permite você ser muitas coisas. Eu já fui carteiro, eu já fui varredor de rua, eu já fui bombeiro, eu já fui do exército, eu já fui várias possibilidades, sabe? E isso faz você admirar ainda mais cada profissão, sabe? A importância de cada pessoa diante da sociedade. Então, é muito legal isso, você poder ter essas experiências. Hoje em dia é cada vez mais difícil ser jornalista no Brasil, né? A gente passa por várias situações que pra gente é complicado. Pra você atualmente, já passou alguma situação que você olhou assim e falou, por que o jornalista passa isso todos os dias? A gente tem um problema, até eu bato muito também nisso, sempre que há a possibilidade, que é com a desinformação e com fake news, né? Porque hoje a gente tem aí algo em nossas mãos, né? Que é o celular, que é uma ferramenta incrível, fantástica. Adoro o celular, adoro redes sociais, sou muito ativa nas redes sociais. Só que, por outro lado, a gente vê muita desinformação também, né? As pessoas compartilham coisas como se não houvesse amanhã, e não checam a fonte, não sabem de onde veio, só recebi no grupo. E encaminha aquilo, e vai encaminhando, e quando você vê, toma uma proporção gigantesca. Então, esse eu acho que é um problema muito grave, assim, que a gente, enquanto jornalista, enfrenta. E eu sempre falo isso, assim, né, quando tem a possibilidade no programa, gente, sempre verifique a fonte, da onde que tá saindo essa notícia, confie em quem tem credibilidade, nós temos jornalistas aqui para checar para você, não acredite no que você recebe em grupos, né? Então, eu acho que isso é um problema, assim, que a gente tem que combater juntos e tem que enfrentar, porque tá aí, todos os dias alguém recebe alguma notícia falsa no WhatsApp, você vê no Facebook, você vê no Instagram, então isso é um problema, parece que todo mundo leva informação, só que aí que entra o jornalista, quem leva com credibilidade é o jornalista, entendeu? Então, qualquer um passa, realmente, mas credibilidade é uma coisa diferente. Eu sou uma grande defensora do diploma. Quais, assim, as características de um bom jornalista, na sua opinião? Um bom jornalista, enfim, né, são várias as pessoas, os bons jornalistas que eu admiro, né?
Então, assim, eu acho que bons jornalistas que eu vejo, assim, eles são curiosos, eles não têm vergonha, então você tem que ser cara de pau, sim. Você tem que ir lá, você tem que perguntar, você tem que falar. Não tem que ter vergonha, você tem que ir lá e chegar junto e falar. Às vezes dá vergonha? Lógico, mas claro que dá vergonha, mas você tem que ir com vergonha mesmo e vai, sabe? Então eu acho que é isso, comunicativo também demais, né? Você tem que saber se comunicar, conversar, porque às vezes você consegue extrair boas histórias através de uma conversa informal, e não no microfone, não no bloquinho ali, sabe? Vamos lá, vamos gravar. Não, às vezes você tá ali com um foco na tua pauta, e você tá conversando com aquela pessoa e ela é tão interessante, e aí você começa, e de repente surge uma outra matéria, sabe? Então, eu acho que você saber conversar, você saber ouvir, né? Porque o jornalista, ele precisa ouvir, ele conta histórias, né? Então, você precisa saber também, tem que ser comunicativo o tema, tem que saber a hora de ficar quieto também. E escutar o que aquela pessoa tem a falar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, é curioso, é uma pessoa que sempre tá estudando, né? Muito bem informada, sempre tá de olho nas notícias, nas informações. Porque pro jornalista, tudo é matéria. Então, assim, eu tô lá no programa, eu fui embora, eu vou embora lá por volta de 1h, assim, da tarde, mas não acabou ali. Eu acabei de sair na esquina e vi um negócio que eu acho muito legal. Meu Deus, que legal. Já manda lá na produção. Daí alguém lá da produção já responde, já vê. Daí eu tô lá em casa, 10 horas da noite, lembrei de um negócio, pensei, sabe? Você já tá mandando. Então você é ligado 24 horas, assim. O jornalista, ele não encerra o expediente. Nunca. Essa é a verdade. Então você tem que ser muito ligado sempre, em tudo. Já engatando o gancho de você ser uma ex-aluna aqui da faculdade, teve uma experiência que você viveu aqui dentro, que você leva pra vida como o seu ponto inicial? Eu tive muitas experiências aqui dentro, né? Experiências bem legais que contribuíram muito pra minha decisão, né? Eu sempre quis, mas, enfim, né? Você tendo contato, você vai decidindo ainda mais, tendo mais certeza, né? Pro que eu queria. E eu acho que as pessoas que você vai conhecendo, né? Amigos que vão te apoiando, possibilidades, assim, que a gente tem de contato, né? De você estar aqui. Uma coisa que é bem legal, assim, que eu falo bem como aluna, ex-aluna agora, que contribuiu muito, é que a Unicecal, ela possibilitava da gente ter essa experiência enquanto acadêmicos. Então, você conseguia fazer estágio, você conseguia ir numa emissora, você conseguia ir num jornal, assessoria de imprensa, você conseguia. Isso é uma coisa que eu acho que é um diferencial muito legal, assim, sabe, daqui. Porque tem outras universidades que não possibilitam isso, né? E tudo bem, cada um trabalha de um jeito. Mas aqui eu tinha essa liberdade, nós tínhamos, né, enquanto alunos, então a gente conseguia, sabe, ter esse contato já com o mercado de trabalho. Então isso é uma coisa que realmente foi bem fundamental, porque lá no primeiro ano eu já estava fazendo contatos e já estava trabalhando numa TV. Entende? Assim, trabalhando, né, aprendendo, né? Enfim, aprendendo. Então eu já estava no começo, lá em 2008. No primeiro ano. E isso foi uma coisa que foi bem importante, assim, sabe? Então, quando vocês tiverem essa oportunidade, vocês e todos os demais, aproveitem, vão, conversem e estejam, sabe, na hora certa ali, que as oportunidades, elas vão surgindo. E o seu futuro como jornalista? A gente sabe que o jornalismo é uma profissão, assim, que do dia pra noite você pode mudar, você pode conhecer novos horizontes. O que você espera do futuro? Eu espero continuar levando alegria, né? Porque eu me identifiquei demais hoje com esse formato, que é o destaque, que ele tem o jornalismo, mas ele também tem entretenimento. E isso é legal a gente mostrar, né? Porque a gente ainda tem muito aquela visão de que a comunicação social, o jornalismo, quem quer ir pra TV, ele vai ser um jornalista de bancada, né? A gente tem essa visão de apresentador de bancada, aquela coisa assim, existe ainda e admiro muitos, né? São incríveis, maravilhosos, mas é bom a gente lembrar também que a gente tem essas outras possibilidades, né? Que não necessariamente você precisa lá ser um jornalista sério, você pode ser você mesmo, né? Então a gente tem hoje o entretenimento também. E foi uma área que eu me encontrei. Eu amava muito o jornalismo, principalmente o policial, fiz muitas matérias policiais, operações policiais, eu adorava. Mas hoje eu vejo que o destaque é tudo, assim. Eu me identifiquei demais, sabe? Eu me descobri totalmente nessa área. Então, o meu futuro é esse. Eu quero continuar nessa área, seja aqui ou seja em outras possibilidades, enfim, né? Mas eu quero continuar nessa área e quero continuar levando alegria, felicidade. É isso que eu tenho o desejo de continuar levando para as pessoas e cada vez eu quero atingir o maior número de telespectadores, né? Através da televisão, que é o que eu gosto de fazer. Antes da gente encerrar, você tem mais alguma pergunta pra Priscila? Assim, com a sua experiência com as pessoas,
tem alguma mensagem muito importante que você levou pra sua vida? Olha, hoje, o que eu levei pra minha vida, assim, olhando, né, tudo, eu sempre digo, assim, que eu sou um grãozinho de areia ali no meio do oceano, né? Eu tô começando também, então, assim, eu digo, assim, que a gente tem que sempre estar aprendendo, né? Então, eu gosto muito de ver outros apresentadores, de estudar, de ver as redes sociais, que hoje é uma ferramenta muito importante pra nós, né? Pra todos nós, mas eu uso demais, então, eu acho que você estar sempre muito conectado e não desistir do sonho, porque lá atrás eu imaginava, falava, eu queria tanto um dia apresentar um programa, que legal que ia ser, né? Eu pensava assim, quando eu tava na faculdade, no primeiro ano. E eu tinha muito esse sonho, assim, eu queria muito trabalhar em televisão, vocês não têm ideia, assim. E hoje deu certo, tipo, você fala, meu Deus, hoje eu tô trabalhando. Às vezes eu falo, meu Deus, como passou e deu certo, sabe? Mas tudo é de você ter o teu foco, a tua determinação, sabe? Você se dedicar, porque nada é fácil, não vem fácil, né? Tudo é através ali de uma trajetória que você tem. Muitas pessoas, elas me conheceram agora, né? Por conta do programa. Mas a minha história começa lá atrás, né, nessa área, como eu falei pra você, até estávamos conversando nos bastidores, a gente trabalha de graça, e você vai, e isso é muito importante, porque é muito válido, hoje foi uma ferramenta incrível, assim, então não ter medo de trabalho, não vai receber, vá, você vai ter uma experiência que ninguém te tira, entende? Então, pra mim, foi muito importante cada passo, até chegar hoje no programa Destaque. E eu espero aí que eu possa cada vez mais levar alegria mesmo, motivar as pessoas. Porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer, que é motivar e fazer com que as pessoas acreditem nelas. Porque a gente esquece de acreditar na gente, no nosso potencial. A gente esquece. Então, eu quero deixar essa mensagem para que a gente acredite mais em nós, no nosso potencial, que a gente tenha foco e não desista. Porque o que é nosso, vem mesmo, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Primeiramente, muito obrigada por ter topado participar do podcast com a gente, por ter dado para nós essa mensagem, não só essa, como outras também que você deu ao longo da entrevista. Imagina. É uma honra ter você como ex-aluna da Secal representando todos nós lá na TV. Então, realmente, muito obrigada por disponibilizar esses minutos pra gente. Imagina, eu que agradeço vocês pelo convite, é um prazer, uma honra voltar aqui, agora aqui, dando entrevista. Pense que chique. Então, tô muito feliz, achei incrível. E fica o convite pra vocês conhecerem, tá? Os bastidores do programa. Nós vamos mesmo. E saberem como que funciona também, vai ser uma alegria. E transmito o meu abraço a todos os acadêmicos de jornalismo aí, e os demais também da Unicecal. Obrigada a todos vocês e todos os profissionais também dessa instituição aí que fazem a diferença. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Está encerrando mais um podcast do curso de jornalismo da Unicecal. Teremos mais um podcast amanhã com outro ex-aluno. As meninas estarão aqui juntamente com ele, tendo mais uma conversa com vocês. Curtem, comentem, compartilhem. E até mais. Deixa eu falar uma coisa só. Obrigada a todo mundo que tá aqui na live, né? O pessoal que veio me ver. Um beijo, muito obrigada. Amanhã, 11 horas da manhã, liga na Rede Massa SBT, que eu vou estar lá ao vivo junto com você.